E aí, jovem, vamos estudar a lição? Olha aí, se liga, segunda-feira, 30 de junho, o mês acabou, o trimestre está começando e nós estamos numa jornada chamada Êxodo. O tempo é tudo, é o tema do conteúdo de hoje, desta segunda-feira. E, obviamente, o elemento tempo é algo muito importante, vamos falar um pouco mais sobre ele amanhã, quando fizermos, então, a nossa análise do momento do hipertexto. Mas você precisa considerar que a escravidão que ocorreu progressivamente por conta do comodismo do povo, e nós falamos sobre isso ontem, adiantando, inclusive, dando um spoiler sobre o conteúdo de hoje, ocorre por esse processo de acomodação que não deve nos envolver. Você não pode ficar acomodado com uma situação de modo a não buscar um contínuo crescimento, inclusive da fé e da intimidade do relacionamento familiar. Busque sempre crescer, isso se chama excelência. Tendo isso em vista, você percebe que existem muitos estudiosos que tentam estabelecer a data do Êxodo. Por exemplo, os críticos céticos, os pesquisadores meio que quase que ateus ou se declarando mesmo ateus, eles dizem que se o êxodo aconteceu foi em torno de 1220 ou 1230 antes de Cristo, nesse período aí. Todavia, se você obter informações bíblicas e juntar os textos que nos dão referências significativas, o primeiro deles, por exemplo, o 1 Reis, capítulo 6, verso 1, o que diz lá? Que o templo de Salomão foi construído 480 anos depois do Êxodo. Gente, o templo de Salomão, historicamente, está datado como construção a partir do ano 966 a.C. até 967 a.C., o período mais ou menos em que o templo foi construído. Tendo isso em vista, o Êxodo é diferente da data proposta pelos céticos. Os céticos estão falando em 1220 a.C., só que a data da construção do templo, menos os 480 anos, já que o templo foi construído depois do Êxodo, nós temos um Êxodo aí girando em torno de 1446 ou 1447 a.C. A lição dos adultos chega a propor uma data por outros estudiosos que chegaram à conclusão que seria março de 1450 a.C. De qualquer forma, dentre este período de 1446 ou 1450, este período antes de Cristo, seria a data provável do Êxodo, usando a Bíblia como referência, que é a nossa regra de fé e prática. Ah, não, mas a ciência não consegue comprovar isso. Olha, nós sempre acreditamos em muitas coisas que a ciência não tinha capacidade de comprovar. O tempo foi passando, descobertas arqueológicas foram sendo feitas, coisas foram sendo encontradas, atestando que o que a Bíblia dizia realmente era coerente, realmente estava certo. Quando nós não tínhamos as provas, nós acreditávamos pela fé. Tendo a prova, continuamos acreditando pela fé, só que agora com embasamento científico. Há algumas coisas que só o tempo vai revelar. E se o tempo não revelou algumas coisas referentes ao Êxodo, não importa, não vamos deixar de acreditar do mesmo jeito. A ciência não explica as coisas de Deus pela limitação que a ciência tem, não porque Deus não consiga fazer o que é anunciado na palavra como tendo ele feito. Compreende isso daí? O tempo é o melhor remédio, inclusive para o questionamento dos incrédulos. Uma hora a terra vai ajudar a mulher, trazendo respostas à própria terra para a igreja e os questionamentos levantados contra ela. Continue acreditando, porque uma boa fé, não que seja uma crença cega desprovida de qualquer fundamento, mas ela também transcende aquilo que as evidências podem comprovar. A fé, por essência, envolve confiar em Deus, mesmo que algumas perguntas não tenham respostas. É possível que você tenha perguntas que ainda não tenha encontrado respostas, mas isso não é motivo para você perder sua fé. Continue crendo,
porque Deus vai revelar todas as coisas no tempo certo. Eu acredito nisso. Vamos orar? Pai, ajuda-nos a termos cada vez mais confiança no Senhor, a despeito do elemento chamado tempo. Em nome de Jesus, amém.